Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio, bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então sobre como posicionar os drivers TI e os fenólicos no seu sistema de som, se vale a pena ou não usar o crossover do amplificador e a diferença entre release e decay que a gente vê em alguns processadores de áudio. Eu aproveito a oportunidade para te pedir, se é a primeira vez que você está vendo aqui os nossos vídeos, se inscreve aí no nosso canal, marca o sininho para receber a comunicação toda vez que eu coloco um vídeo novo, porque eu estou trabalhando para colocar 2 vídeos aí por semana com bastante conteúdo para que você possa aprender, sabe? E se você é um daqueles caras que está marcando aí o dislike, fica tranquilo, faz parte do negócio, mas eu gostaria de pedir a tua participação também, cara. Comenta aqui embaixo o que é que você não está gostando, me ajuda a melhorar o conteúdo para que eu possa tentar te agradar também, beleza? Então vamos lá, que a primeira pergunta vem do nosso amigo Vinícius Almeida, que ele fala: Fala, gênio, ótimo trabalho, você está ajudando muito o nosso mercado. Minha dúvida é onde posicionar o driver TI numa coluna de drivers, sendo composta por TI e fenólico. Obrigado, espero que tire a minha dúvida. Um grande abraço. Vinícius, é legal a tua pergunta, cara, porque a gente já vem falando aí há bastante tempo nos nossos vídeos que a ideia num sistema de som é que, à medida que a frequência vá subindo, você deve aproximar cada vez mais as vias, tá? Então, ou seja, é natural que os drivers TI que estão fazendo a frequência alta, eles estejam mais perto possíveis um do outro e de preferência no arranjo vertical, né? A gente já viu aí que reduz bastante os cancelamentos e melhora consideravelmente aí o desempenho do seu sistema de som. Agora, o que acontece é que, claro que frequência alta, por ter comprimento de onda menor, ela é mais obstruída pelo público, né? Então, o que acontece é que o ideal era que você colocasse um arranjo de driver TI bem no meio do seu sistema, numa coluna vertical. Só que boa parte dessa coluna pode ser obstruída pelo público. Então, alguns instaladores, né, o que é que tem feito? Ele coloca um pedaço da coluna em fenólico e lá em cima em TI. Não está errado você fazer isso. Só que para você ter mais energia na alta frequência, você tem que colocar mais TI em outras colunas, né? Ou seja, você acaba colocando TI na coluna esquerda, na direita e na central, então você vai estar separando os drivers TI, o que não é legal para o acoplamento. Então eu sugiro assim, sempre que possível, mantenha um arranjo vertical de driver TI e tente colocar ele o mais alto possível. Às vezes não dá, às vezes o arranjo não permite, aí sim, tente fazer com que eles estejam o menos obstruído possível do público, beleza? Agora vamos lá para a próxima pergunta que vem do Almir Hernani. E ele pergunta: Renan, é melhor ativar a saída sub no aparelho Pioneer para o uso de subwoofer e usar o módulo em full, ou não ativar a saída sub e usar o módulo em low pass frequency? O que muda? Ou qual é o melhor jeito de fazer essa ligação? Almir, é legal a sua pergunta, porque eu já andei aí fazendo alguns alinhamentos, ajustando alguns sistemas aí de alguns amigos, em que ele estava utilizando o crossover do amplificador, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é que, assim, o papel do amplificador, ele é apenas amplificar o sinal. Agora, é claro que alguns amplificadores vêm com crossover interno e tudo bem, é um recurso a mais que você possa ter. Mas, sempre que possível, evite usar esse recurso, deixe esse papel para o equipamento que foi dedicado a isso. Se no seu caso você está usando só um player e o amplificador, faça esse corte, faça esse filtro lá no seu player. Ele está mais preparado para isso. Se porventura você está usando um processador, como foi nos casos em que eu fui fazer o alinhamento, não faz sentido nenhum usar o crossover do amplificador, visto que o processador vai fazer todo o trabalho. Então, neste caso, o CD Play fica totalmente em flat, tá? Você não usa nem os crossovers do player, faz todo o processamento no processador, né, de crossover, equalização, tudo que você precisar. E o seu amplificador também não tem crossover aplicado, ele tem que apenas passar e amplificar o seu sinal. Agora vamos lá para a próxima pergunta que vem do Wesley Gustavo. Fala, Renan, tem uma dúvida sobre limiter. Alguns processadores usam o parâmetro de ataque e release em milissegundos, já outros em dB por segundo. Se você puder explicar a diferença entre as duas formas de medida na aplicação do limiter, ajuda aí, Renan. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Tudo de bom para a sua família. Manda um abraço para o Renanzinho, seu filho. Bafusson de Arapiraca, Alagoas. Bafusson, cara, meu conterrâneo aí, também sou de Alagoas. Obrigado aí pelas felicitações do Renanzinho, né? O Arthur, meu filho, que nasceu recente aí. O Arthur tá com 1 mês e meio, logo ele vai estar aparecendo aqui nos vídeos para vocês também conhecerem. Mas é legal a tua pergunta, porque realmente gera algumas dúvidas, porque alguns processadores estão usando o decay, outros processadores estão usando o release. Agora, para que você possa entender melhor isso daí, o que acontece? Como é que o limiter funciona, né? Ele tem uma ferramenta que é chamada de threshold, em que seria a janela de visualização do sinal, ou seja, o tamanho dos threshold é uma janela em que
o equipamento visualiza o sinal de áudio e esse threshold, ele depois de acionado, ele vai fazer basicamente 4 etapas, tá? Teoricamente falando, 4 etapas que ele teria que fazer com o sinal. Essa etapa pode ser mostrada então aqui nesse gráfico como o primeiro momento seria o ataque. É um momento em que eu estou atacando o sinal, ou seja, eu estou segurando o meu sinal. Então, se a gente estiver falando em frequência alta, esse ataque tem um tempo menor, então ele atua mais rapidamente. Se eu estiver falando em frequência baixa, esse ataque tem um tempo um pouco maior, então ele atua um pouco mais lento, certo? Então, ou seja, ele está segurando o sinal. Depois, teoricamente, a gente deveria ter um decay, ou seja, ele começa a ter um certo alívio, tá? Geralmente esse decay acontece em dB por oitava, então veja só, se eu estiver falando em um decay de 12 dB, ele é um pouco mais rápido, ele atua num tempo um pouco menor. Se eu estiver falando um 6 dB, ele é um pouco mais suave e ele atua num tempo um pouco maior. Alguns limiters têm a terceira etapa que a gente chama de sustain, ele sustenta um pouco do sinal. Esse parâmetro geralmente a gente encontra aí nas mesas de som na hora da mixagem e depois aí sim a gente tem um release. Então quanto maior o tempo do release, mais suave, quanto menor o tempo do release, maior ataque. Então a gente pode considerar essas 4 etapas no nosso limiter. É claro que esse negócio assim, graficamente mostrando aqui para você, fica um pouco mais fácil de entender, mas tecnicamente não existe bem uma regra. Claro que existe uma matemática aí para você botar tanto o ataque como um release, ela depende muito da frequência que você está atuando, tá? Frequência baixa tende a ter esses números um pouco maior, frequência alta tende a ter esses números um pouco menor, mas eu sempre comento que é legal que você possa ouvir, porque o tempo de ataque, release ou decay, né, que você viu aí que dependendo da circunstância é quase que a mesma coisa, vai mexer um pouco na sonoridade do seu sistema de som. Então, tecnicamente, eles têm basicamente o mesmo comportamento, eles só atuam em momentos distintos. Como esse negócio é muito rápido, se você estiver usando o decay ou estiver usando o release, praticamente os dois é o que vai aliviar, quem vai soltar o seu sinal. Então experimenta, é muito importante a experimentação, porque é assim que você vai desenvolver o seu ouvido. Beleza? Quero agradecer por você ter estado comigo até agora, cara. Obrigado aí por estar acompanhando o nosso trabalho. É muito importante a tua participação. É legal que você coloque aqui embaixo agora as suas dúvidas para que eu possa responder na próxima terça-feira. Eu gostaria de te convidar também para participar da minha lista VIP, em que eu comunico para as pessoas ali quando eu terei novos cursos, treinamentos, eu mando alguns materiais exclusivos para o pessoal que está participando da minha lista. Se você tem interesse, aqui embaixo tem o meu site, o www.estudodoaudio.com.br. Lá vai abrir uma caixa que você pode colocar o seu melhor e-mail, tá? A ideia é que eu deixe o seu e-mail salvo e toda vez que eu tiver uma turma, alguma coisa nova assim, eu vou te comunicar e geralmente eu dou um desconto ali para o pessoal que está participando da minha lista. Então, se caso você tenha interesse em se aprimorar, estudar um pouco mais, participa lá que logo eu vou estar te comunicando quando a gente vai ter novas turmas aí do Projeto Estudo Áudio, beleza? Cara, obrigado mais uma vez por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até a próxima semana.